Considerando uma molécula diatômica, o raio do átomo é a metade da distância determinada experimentalmente entre o centro dos dois átomos. Raio atômico é uma propriedade periódica e várias outras dependem dela. Avalie as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Primeira, se compararmos os raios atômicos dos elementos fósforo, enxofre e cloro, o fósforo possui o menor raio atômico. Então, nós estamos falando de átomos neutros, então é só olhar na tabela, lembrando que o raio cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, quando ele me fala que está comparando fósforo, enxofre e cloro, os três pertencem ao mesmo período e o raio cresce para a esquerda em um período. Ou seja, como o fósforo é o que está mais à esquerda, ele possui o maior raio atômico. Então eu já sei que a primeira está errada. 2. O F possui maior raio atômico que o íon F-. Isso daqui é conceitual, mas vamos analisar? F e F-. Quando a gente compara um átomo neutro com seu íon, como eu falei que é conceitual, a gente pode guardar, pode decorar. Mas vamos fazer aqui a representação. O F, ele tem um núcleo com 9 prótons e tem uma eletrosfera com 9 elétrons. Já o F-, ele tem um núcleo com os mesmos 9 prótons, só que na eletrosfera ele tem 10 elétrons. Pensando que o núcleo é estático e é a eletrosfera que pode se afastar ou se aproximar do núcleo, posso falar aqui, olha, que essa atração núcleo-eletrosfera aqui meio que está anulando. Já no F-, o núcleo tem 9 prótons para tentar puxar 10 elétrons da eletrosfera. Então eu posso falar que o núcleo não dá conta de puxar tantos elétrons. Por esse motivo, o F-, o raio dele tende a dar uma expandida. Então, a regra é a seguinte: o raio de um ânion é sempre maior do que o raio do átomo neutro. Porque se ele passa a ter mais elétrons na eletrosfera, o núcleo não dá conta de puxar tantos elétrons. É um caminho bom para se pensar. Tá? Então, a segunda está errada. É o F- ânion que tem raio maior do que o F. E a terceira, entre os íons F-, Na+, e Mg2+, o último apresenta o menor raio iônico. Essa é top, tá? E isso é o que costuma aparecer quando aparece raio de íons para a gente comparar. O do F- já está aqui. Ele está querendo saber do Na+, e do Mg2+. O Na+, ele tem um núcleo com 11 prótons e tem uma eletrosfera com 10 elétrons. E o Mg2+, tem um núcleo com 12 prótons e na eletrosfera também 10 elétrons. Então, quando eu disse que é isso que costuma aparecer para a gente comparar raios de íons isoeletrônicos, ou seja, que tenham o mesmo número de elétrons. Para isso, eu tenho que analisar a quantidade de prótons no núcleo. Então perceba, o F- para 10 elétrons, ele tem só 9 prótons no núcleo. Então o núcleo não dá conta de puxar tantos elétrons. No caso do Na+, para puxar os mesmos 10 elétrons, ele tem 11 prótons no núcleo. Então o núcleo dá conta de puxar. Por isso que o raio do Na+, ele é menor do que o do F-. Porque, vamos pensar, não é legal falar isso não, o pessoal da física não gosta, mas vamos pensar num cabo de guerra. Pensa que lá no F- eu tenho 9 prótons puxando para o núcleo e 10 elétrons para a eletrosfera. Então o núcleo perde. Se o núcleo perde, o raio tende a aumentar. No caso do Na+, eu tenho 11 prótons e 10 elétrons.
Se tem 11 prótons puxando para o núcleo ganha, então ele traz a eletrosfera mais para perto. Já no caso do Mg2+, ele também tem os mesmos 10 elétrons, só que ele tem 12 prótons no núcleo. E aí, o núcleo ganha, o cabo de guerra não ganha? Tá, só que como ele tem 2 prótons a mais do que elétrons, enquanto que o Na+ tem só um próton a mais, eu posso afirmar que o núcleo do magnésio ganha muito mais o cabo de guerra. E se ele ganha muito mais, ele puxa a eletrosfera muito mais para perto, fazendo com que o raio do Mg2+ fique ainda menor, ele puxa ainda mais a eletrosfera. Portanto, sim, o último, o Mg2+, apresenta o menor raio. Então a terceira é a única correta resposta, letra C. Detalhe, o que a gente pode pensar? Se eu tenho um átomo neutro, o raio do ânion dele vai ser sempre maior e o raio do cátion menor. Quando eu estiver comparando íons isoeletrônicos, ou seja, com o mesmo número de elétrons, o cátion tem sempre raio menor e o ânion maior. Se eu tiver 2 cátions, o de maior carga tem o menor raio. Se eu estiver comparando 2 ânions, o de maior carga tem o maior raio. Isso para isoeletrônicos.